Olá, nós vamos entrar agora em um tópico que tangencia a disciplina de logística, na verdade. Como vocês ainda terão essa aula, não é minha intenção nem esgotar o assunto e nem fazer com que vocês depois cheguem lá na frente e digam assim: ah, nós já vimos isso. É que para o cálculo do MRP, que é uma continuidade da lógica que a gente estava trabalhando, o ERP, o Enterprise Resourcing Planning, eu preciso que vocês entendam alguns pequenos conceitos sobre necessidades de compras ou administração de materiais, para ver como que funciona as compras, né? Como que funciona a provisão de materiais dentro de um sistema MRP. Lembrando que o MRP é uma evolução, né? A gente começa com os cálculos mais básicos usando planilhas, manuais. Então, a primeira coisa que nasce é o conceito de MRP, que depois se transforma em MRP2, e é da variação do MRP2 que a gente começa a falar sobre ERP, né? Então, a gente começa um pouquinho invertido para que vocês entendam o que hoje a gente chama tudo de ERP, né? Ninguém mais se referencia a esses tipos de cálculo que eu vou mostrar agora, somente a um sistema MRP. É dificílimo você encontrar essa aplicação, né? Esse tipo de sistema MRP, Material Resourcing Planning, para somente e tão somente recursos de materiais. Ele normalmente está embutido no ERP, por isso que a gente começa por ele. Então, eu preciso fazer um passeio por conceitos básicos que vocês ainda vão aprofundar depois. Por que a lógica de gerenciar estoque? Porque a empresa mantém estoque, né? Fornecimento de produtos e serviços para ter recursos da produção, quando a gente olha o planejamento e controle de estoque para pensar na demanda, para compensar as diferenças de ritmo entre fornecimento e a demanda de recursos materiais, para atender ao consumidor de uma maneira mais efetiva quando a gente trabalha, né, principalmente com as questões de make to order ou make to stock também, né, que a gente produz para estoque. Mas tudo que gerencia, tudo que está por trás do gerenciamento de estoque é fazer as garantias para que o atendimento estratégico do mercado seja coerente. Quando a gente fala em administração de estoque, parece tão simples, né? Parece tão prático, é só ir lá, dar baixa no sistema daquilo que a gente retirou e pronto, tudo funcionaria, mas não é. Quando a gente olha para recursos, né, que estão envolvidos no cálculo do MRP, a gente vai fazer um passeio bem grande sobre todos esses recursos. Os roxinhos mais claros aqui, né, são os que estão ligados diretamente ao processo, e os roxinhos mais escuros aqui, aqueles que tangenciam ou que influenciam no processo. Então, materiais, estoques, né, já fica óbvio, isso é diretamente ligado ao processo de administração de estoque. Materiais auxiliares, matérias-primas, temos que saber os produtos que já estão em processo, os produtos que já estão acabados. Isso se liga a compras, a logística interna, a logística externa e, por consequência, fornecedores e cliente. Então, por que surgem os estoques? Primeiro, porque é impossível, inviável a gente coordenar todos os suprimentos, né, e a demanda. A gente não tem mesmo humanamente a capacidade de coordenar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa manter um certo estoque ou regulador ou de assistência, né? A gente precisa de capacidades, de informação de custos, de obtenção de restrições. Outro motivo para ter estoque é as questões especulativas. Agora, um exemplo na pandemia, né? Os compradores que estão ligados ao abastecimento dos supermercados, a manter as prateleiras cheias. No início da pandemia, não sentiram ainda muita dificuldade de compras, mas tão logo tudo começou a ser fechado, impedido de funcionar, a ideia de que futuramente poderia faltar algum item poderia provocar um estoque por escassez, né? Poderiam pensar em oportunidades futuras também, o que eles conseguem comprar agora, amanhã talvez ninguém tenha e ele teria. Outra coisa que pode fazer surgir estoque são as incertezas, que faz eco com isso que eu expliquei até agora, né? Provisões de suprimento ou de demanda, que pode fazer com que a gente gere estoque de segurança e preencher o pipeline dos canais de distribuição, né? Colocar na prateleira aquilo que faz com que os consumidores efetivamente encontrem à sua disposição. Pipeline é o conceito de canos, né? Isso na produção vai ficar mais claro também para vocês.
Quais são os tipos de estoque que nós temos? Já falei um pouquinho ali rápido, né? Estoque de segurança, tal. O que seria isso? Ele tem função de compensar essas incertezas, que é inerente a fornecimento de demanda. Então, por exemplo, se uma máquina quebrar, eu posso já ter alguma coisa produzida antecipadamente, porque caso a máquina quebre, né, eu faço um estoque de segurança. Eu tenho estoque de ciclo, que ocorre porque um ou mais estágios da operação não pode fornecer todos os itens simultaneamente. Então, primeiro eu produzo uma batelada de pães, depois eu produzo bolo e assim por diante, né? Mas eu preciso colocar os dois itens ao mesmo tempo para serem oferecidos lá na padaria, né? Então, eu tenho estágios de operação diferentes, por exemplo, para o uso da maceira. A maceira vai, na primeira batelada, fazer o pão, na segunda batelada, vai fazer o bolo, né? Então, eu tenho estoques de ciclo. Enquanto eu faço o bolo, eu preciso garantir que eu tenho estoque de pão para atender também o cliente. Tem estoque de antecipação, que ocorre principalmente quando a gente tem grande variedade de demanda. Então, você vai esperar encontrar ovos de chocolate na Páscoa, mas para isso eu preciso já ter provisionado, preciso ter produzido, né, muito antecipadamente um grande estoque para dar conta do volume naquele momento. Não é uma coisa que eu consigo produzir enquanto está sendo vendido, eu preciso provisionar com estoques antes, que é antecipar. E também tem o estoque do canal de distribuição, que ocorre porque o material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto, né, de produção e o ponto de venda. Então, são as distribuidoras, são os canais que armazenam para fazer a distribuição no momento oportuno. As formas de estoque, nós temos matérias-primas, que são produtos que já estão prontos para serem utilizados na produção, os estoques de materiais semi-acabados ou semi-elaborados, ou seja, eu ainda preciso transformá-los, o que seria o seu estágio final para aplicação. Então, um exemplo de uma fábrica de móveis, ela pode deixar todas as gavetas prontas, por exemplo. A gaveta, nesse conceito, seria um semi-acabado, porque a gaveta sozinha não é vendida. A gaveta ainda vai ser utilizada como um item da produção do móvel, que poderia ser uma cômoda, por exemplo, né? E aí temos efetivamente o estoque dos produtos acabados. Então veja que matéria-prima eu compro do fornecedor, por exemplo, e já utilizo imediatamente na produção. Eu não tenho que trabalhá-la, eu não tenho que transformá-la, eu não tenho que colocá-la em outro processo. Já os materiais semi-acabados, eles precisam ainda de uma etapa produtiva, de um processo de transformação, por isso também podem ser chamados de componentes, antes que eu aplique efetivamente na produção, né? Antes que ele efetivamente conclua para se tornar um produto acabado, ele é parte de um processo, então. O que influencia o estoque na competitividade? Eu volto a ressaltar que estou passando essas coisas muito rapidamente, que é só para vocês entenderem a importância e depois compreender por que o cálculo é tão complexo para a gestão de recursos de matérias-primas, né, ou de materiais. A gente precisa de estoque, pensando estrategicamente nas questões de custo. Isso vai fazendo eco, mais uma vez, com o material de estratégias que a gente já veio tratando, né? Sempre a tônica dos sistemas de informação é atender uma estratégia específica da empresa. Então, o estoque influencia nas questões de custo, o estoque influencia na velocidade de entrega, especialmente quando a empresa decide trabalhar com o make to stock, né? Ou seja, ela tem à disposição, você pede, ela entrega o mais rápido possível. Confiabilidade também, as questões de flexibilidade, também de qualidade do produto, né? Porque se você compra imediatamente o fornecedor já aplica amanhã, às vezes não dá tempo de você verificar a qualidade, enquanto isso entra em estoque, você tem tempo de fazer o processo de qualidade acontecer e também influencia nos serviços que você presta ao cliente. Razões para ter estoque, elas se tornam meio óbvias, mas é bom que a gente discuta, né? Respostas mais rápidas às mudanças, a ideia da flexibilidade, né? Maior disponibilidade do produto aí imediato quando o cliente pede, por exemplo. A questão de redução de custo, estoque pode influenciar nas questões econômicas da produção. Eu ter significa não deixar uma produção parada, por exemplo, significa que a produção vai fluir adequadamente, né? Eu vou abastecer os setores no momento oportuno, na maneira como eles precisam.
Ter estoque também pode influenciar, né? Razões para diminuir os custos de transporte ou distribuição. Eu faço transporte de uma vez só, de uma carga só, de uma batelada só, por exemplo. Redução de compras emergenciais, que normalmente são mais caras. Eu posso programar as compras e uma vez que eu programo essas compras, eu tenho tempo de fazer cotações, verificar as melhores condições e negociar com o fornecedor. Redução de custos também logísticos, né? Quando a gente pensa em estoque, pelos mesmos motivos da velocidade em que você pode transportar um volume até maior da sua produção. E também situações que poderiam ser imprevistas, mas o fato de você ter estoque possibilitaria você atender rapidamente a produção ou a cadeia logística, principalmente quem vem à frente, né? Razões para não ter. Estoque custa, estoque é considerado um gasto desnecessário quando a gente olha especialmente pelos conceitos econômicos. Dinheiro parado. Quando você poderia usar esse dinheiro para aplicar em uma outra coisa, ele está lá no seu estoque à disposição, né? Sem saber nem mesmo muitas vezes quando ele vai ser usado. Espera-se que será usado, mas para a economia, estoque é desnecessário, é um gasto, portanto, é dinheiro parado, não está rendendo, né? Estoque também pode encobrir problemas de qualidade. Esse aqui, ó, deixa aqui no cantinho, depois a gente resolve ele, compra de novo, e aquele do cantinho vai ficando, por exemplo, e a gente vai só encobrindo um problema, né? Não vamos a fundo para resolver o problema. O estoque também pode causar um isolamento do canal do supply chain, o canal que a gente chama de logístico, né? Principalmente a montante. Se você compra sempre do mesmo fornecedor, você já tem estoque e aí você não entra em outras redes, você fica muito preso àquela mesma rede. Isso pode ser um problema se você não tomar cuidado, obviamente. A ideia do risco de obsolescência, ou seja, isso deixar de ser usável. Se a gente estiver olhando a obsolescência para uma indústria de vestuário, por exemplo, o padrão do tecido de uma coleção para outra não serve mais, o que era para inverno não serve para verão. Então, dependendo do que eu tiver de estoque, eu corro o risco de obsolescência, corro o risco desse produto encalhar, ele ficar parado, eu nunca mais utilizá-lo. Ou deterioração, principalmente na área alimentícia, ou aquilo que tem data de validade, a área de alimentação, de saúde, componentes químicos, isso é muito arriscado também. Fora que não há como negar que estoques ocupa grande espaço. Bom, quais são as decisões principais quando a gente olha para o estoque, considerando que a gente deva ter ou não deva ter, né? Esse misto de dúvida aí entre manter ou não manter o estoque é um grande dilema para qualquer empresa que necessite pensar em estoque. Então, normalmente as produtivas terão estoque e ela tem esse dilema de quanto ela deve pedir, né? Quanto ela deve solicitar ao fornecedor considerando os custos do estoque, armazenamento, obsolescência, tudo isso que foi citado, e considerando também os lotes econômicos. É isso que eu não vou entrar tão a fundo agora, para não correr risco de ficar muito redundante na disciplina mesmo de logística, né? Mas o lote econômico é aquela ideia de que quanto mais você compra, menor o preço que o fornecedor te pede, ou seja, maiores descontos você consegue. Há controvérsia sobre as questões do lote econômico ser eficiente para a produção, quando a gente olha, por exemplo, modelos do Quick Response. Mas eu volto a insistir que eu não vou entrar nessas minúcias, mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção quando a disciplina de logística abarcasse isso, para ver as vantagens realmente e desvantagens de se adotar um modelo de lote econômico. Então, isso está dentro do quanto. Quanto eu devo pedir, considerando os custos de estoque, e quanto eu ganharia de economias, né, por conseguir lotes econômicos por grandes volumes. E quando pedir é o nosso dilema que começa a aparecer bem mais claramente quando a gente utiliza a lógica MRP, né? Quando a gente pensa no planejamento dos recursos materiais. Para fazer esse quando, eu vou precisar entrar em dois conceitinhos, que é a revisão contínua e a revisão periódica. Então, no quanto, né, pedir, a gente vai olhar para custos que são diretamente proporcionais, aquele custo de capital, que está associado para que eu compre o estoque, o custo de armazenagem, a obsolescência e a ineficiência de produção, né? Esses são então, pontos que eu já tinha abordado. Os custos, o quanto pedir, né?
Custos são inversamente proporcionais. Custo do pedido, custo do desconto, quando você tem lotes econômicos, e custo da falta de estoque quando você pisa na bola e não coloca lá adequadamente o pedido para o fornecedor. Agora, para entender as revisões contínuas e periódicas, primeiro eu preciso ainda fazer um passeiozinho sobre essa palavrinha mágica que chama lead time. Quer dizer, o tempo de reprovisionamento, né? O menor tempo possível do lead time para que a gente consiga receber o material e abarcar isso dentro de um estoque que possibilite a produção não parar, por exemplo. Então, o que é o estoque de segurança? O estoque de segurança é aquilo que a gente adiciona além do normal, né? Então, eu preciso para essa produção 50 unidades por dia. Vou manter em estoque de segurança 10 unidades, porque caso o fornecedor não me entregue, caso demore para ele me entregar, caso a demanda aumente, né? Eu vou manter aqui 10 unidades para me garantir. Então, é isso que é a lógica do estoque de segurança. São estoques adicionais ao estoque normal. No meu exemplo, 50 peças é o normal, para proteção contra as demandas e lead times de valores que possam ficar acima da média, ou seja, o tempo de reprovisionamento, esse lead time, que pode ser o fornecedor não me entregar ou demorar para entregar, né? Tudo isso estaria nesse conceitinho de lead time. Então, esse ponto que está acima, né, do meu consumo médio, esse pontinho, né, que vem aqui numa numa elevação é a função que está acima da média, é o que a gente vai chamar de estoque de segurança. No meu exemplo, eu preciso de 50, mas eu tenho momentos em que eu vou manter 60, 70, 80, a depender de como a minha produção se comporta, de como as informações se comportam. É por isso que é tão importante entender o cálculo do MRP. O estoque de segurança, então, olhando ele aqui para um pontinho um pouquinho mais didático, de gráfico, né? A gente vai pensar assim: o estoque está sendo consumido, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Esse é o ponto tracejadinho em que o sistema me avisaria: olha, vai faltar material daqui a algum tempo, você precisa comprar. Então, esse tracejado é o que a gente chama de ponto do pedido. Veja que eu ainda tenho estoque para consumir. Essa é a demanda provável que eu vou ter durante o tempo de reprovisionamento, durante o lead time. E essa é a demanda esperada dentro do lead time, né? Então, isso aqui vai chegar até zero, vamos dizer, para que eu consuma, né? E isso aqui é o que eu espero até que chegue o novo estoque. Esse ponto entre o que eu nem quero consumir, caso o fornecedor não me entregue, é o estoque de segurança. Então, o que eu espero? Ó, eu espero que eu venha consumindo, pá, faço o pedido para o fornecedor, ele me entregue e eu paro aqui, ó. Ele me entregou, é a demanda esperada dentro do lead time, a minha demanda normal de produção, o meu estoque vai lá para cima de novo. Morreu, desceu. Caso o fornecedor pise na bola, caso a demanda seja maior do que o lead time, caso eu venda mais, caso a produção tenha quebras, tenha defeitos, eu tenho esse espacinho aqui que a gente chama de estoque de segurança para me garantir. Veja que, vou voltar aqui só um minutinho, veja que estoque de segurança é um conceito bem legal, mas muito perigoso. Quando a empresa é flexível, ou seja, ela tem flexibilidade de mix ou ela tem flexibilidade de produto, ela trabalha com vários itens ao mesmo tempo no seu portfólio. Vou citar o exemplo de uma empresa calçadista, ela trabalha com, no mínimo, cada coleção, 12 modelos, 15 modelos. Cada modelo tem 6 cores e cada cor tem 6, 7 tamanhos. E cada modelo desse pode usar um tipo de matéria-prima, uma cor diferente. Então, imagina isso dentro do que a gente chama de SKUs, né? Que são os estoques, custos dos estoques. A gente vai olhar para esses SKUs, esses itens, e vai perceber que se a gente fizesse estoque de segurança para todos eles, nós teríamos que dispor um grande volume de capital. Então, o estoque de segurança tem que ser usado de forma parcimoniosa para empresas que têm muita flexibilidade de mix, principalmente, tem um portfólio muito grande, né? Oferece muitas alternativas de produção, de entrega para o cliente no seu produto ou no seu serviço. Então, tem que tomar cuidado, porque o estoque de segurança pode ser extremamente custoso.
Bom, feito essas considerações, é que eu quero entrar no principal cálculo que vocês precisam compreender sobre o MRP, que é o quando comprar. Então, a gente vai trabalhar nessa visão com revisão periódica e revisão contínua. Quando eu olho para a periódica, são feitos pedidos em intervalos regulares de tempo, porém as quantidades são variáveis. É o equivalente a dizer que o comprador compra sola de sapato sempre às segundas-feiras, né? Então, toda segunda-feira ele starta um pedido. Porém, essa segunda ele pediu 500 peças, na outra segunda ele pediu 1.000 peças, depois na outra ele pediu 30 peças. Então, a revisão periódica é periodicamente ele faz um acompanhamento do sistema, verifica o seu saldo e lança em intervalos regulares os seus pedidos de compra, né? O fornecedor fica mais seguro, ele sabe que toda segunda-feira vai chegar um pedido e o caso do fornecimento, né, não fica complicado para que o comprador se localize com relação a essa revisão. Já quando a gente olha para uma revisão, tem problemas, né? Num pico de demanda, se a gente tiver uma alteração de demanda, pode faltar produtos entre uma segunda e outra, por exemplo, que eu estou citando como parâmetro. A revisão contínua, por outro lado, é um pedido de quantidade fixa, mas o tempo, né, é irregular. Então, o ritmo do pedido é irregular. Porém, toda vez que eu fizer um pedido, esse tamanho do pedido é constante. Então, agora eu peço, nessa segunda-feira, 500 quilos de cola. Na terça-feira, eu já preciso pedir outros 500 quilos de cola. Passou 15 dias e eu peço 500 quilos de cola. Então, veja que o tamanho do pedido é constante, mas o tempo em que eu faço essa revisão, né? Ele varia em função da minha necessidade de produção. Vejam que esse problema da revisão contínua exige a checagem contínua, né, dos estoques, porque eu preciso, então, todos os dias, nesse meu exemplo, olhar se eu preciso ou não fazer mais uma compra de cola, que é o meu exemplo. Então, vejam que quando a revisão é periódica, o tempo é regular, mas a quantidade altera, né? Então, aqui o meu exemplo, toda segunda-feira eu faço um pedido, mas o volume muda. Na revisão contínua, o volume é sempre o mesmo, 500 quilos, 500 quilos, 500 quilos, mas isso pode acontecer segunda, depois na próxima quarta-feira da outra semana, depois 15 dias depois na terça-feira e assim por diante. Uma outra coisa que influencia esse quanto e quando a gente vai pedir, né, é a dependência que existe entre os itens. Por exemplo, a gente chama de demanda dependente aquelas que estão nas condições de mercado, que estão fora do controle imediato da empresa. Eu até tento fazer as previsões de demanda, mas eu não posso controlá-la. Em períodos festivos, eu posso prever que eu vou vender mais, mas eu não consigo controlar isso. De repente, eu vendo muito mais. Agora, nós temos um outro tipo de demanda que a gente chama de dependente. O consumo ele pode ser programado internamente, ele está sob o controle imediato da empresa. A demanda dependente ela é muito característica daqueles componentes que eu comecei citando. Gaveta, por exemplo. Eu sei que eu vendi 50 cômodas e cada cômoda tem 4 gavetas, então eu preciso de 200, né, gavetas. E assim por diante eu consigo montar uma programação de produção de gavetas, por exemplo. Eu não dependo dessa outra condição de mercado, porque a gaveta é dependente do móvel que eu estou analisando. E o móvel é uma demanda independente, ele está lá no mercado. Então, isso é um pouquinho mais complicado de eu explicar até mesmo por vídeo, e eu peço que, se tiver dúvidas, não só dê uma olhada mais uma vez no material, mas nos exercícios que eu estou postando. Eu gosto de um exercício que eu vou sugerir para vocês, fazer em sala, porque eu posso ir explicando devagar tudo isso. Então, eu mudei a estratégia, não vou colocar ele como um enunciado, eu vou colocar ele como uma observação. Então, vocês vão observar o cálculo do MRP, e aí vai poder ver essas questões de dependência e independência acontecendo. E vou soltar depois, né, a resolução, como acho que eu já até fiz desse enunciado. Então, vocês não têm que me devolver. É até uma pena. Então, se você quiser tentar fazer o cálculo do MRP de verdade, fazer na mão, dá bastante trabalho, mas quando a gente entende como o cálculo funciona,
você consegue depois pensar sistemicamente como implantar, por que que a empresa pode ter alguns problemas. Tenho alunos que estão conduzindo ou sempre me perguntam por que querem conduzir seus problemas de estoque dentro da sua organização ou querem trabalhar com o ERP para controlar o estoque. Olha, no fundo, o que o aluno está pedindo é entender o MRP. Então, por curiosidade ou por necessidade, olhe esse cálculo que eu sugeri do MRP, pegue o enunciado primeiro, tente resolver e depois você parte para a resolução, para você ver onde que você não consegue compreender alguns dos itens, tá? Bom, então é isso. Os tipos de demanda a gente tem a independente, né, que não consigo controlar, e as demandas dependentes, aquilo que eu consigo programar dentro da fábrica, especialmente as questões de componente. Bom, então agora sim, feito esse aparato, né, feito esse pouco nivelamento, eu sei que vocês ainda não tiveram oportunidade de olhar a fundo as coisas da logística, vocês estão tendo ainda produção, mas eu espero que isso seja pelo menos o suficiente para vocês entenderem a minha linguagem, que é a necessidade de compras, né, ou a necessidade de requerimento de materiais, planejamento dos materiais. Então, o que é o MRP? É uma ferramenta que hoje ela está dentro do ERP, você já não a vê mais distinta. É uma ferramenta que converte a previsão de demanda de um item que é independente com uma programação de necessidades de partes ou componentes desse item. Então, vejam, eu não consigo, né, ter todo o domínio dele, porque ele tem lá suas intempéries de mercado, e eu preciso colocar isso da forma mais linear possível para que a produção consiga trabalhar com esse item. Então, a partir da data e da quantidade em que o produto final é necessário, a gente faz um cálculo retroativo. A gente obtém as datas e a quantidade em que as partes dos componentes ou as matérias-primas são então necessárias. Então, o cliente fez um pedido de um determinado item, vamos chamar de mesa. Eu vou usar bastante o exemplo de móveis aqui, porque vocês conseguem observar facilmente um móvel aí na sua casa também. Então, vamos pensar que um cliente fez um pedido de uma mesa básica. Básica, ela tem gaveta, ela não tem gaveta, né? É só o tampão e as perninhas, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar que essa mesa básica ele quer que seja entregue daqui 15 dias. Quais são os materiais que eu preciso para atender a produção dessa mesa básica? Eu preciso calcular retroativamente, mas eu não vou poder olhar só sempre compra, certo? Eu vou ter que olhar o que eu já tenho em estoque, o que eu já comprei, mas ainda não chegou. E essa desagregação do produto em partes de componentes é que a gente dá o nome de explosão. Quem diz então o que a gente vai precisar de matérias-primas, de componentes, é o que a gente chama de ficha técnica. Isso eu acho que o Zé trabalhou sim com vocês agora já em produção. Para conhecer a necessidade dos materiais, né, de todos os itens, a gente precisa entender como esse produto está estruturado. A gente chama isso então de ficha técnica ou árvore do produto. A ficha técnica ou árvore do produto, ela deve ter a forma mais simples possível para que a gente entenda as informações necessárias dos materiais que a gente vai precisar, dos processos, até mesmo da necessidade de mão de obra, de máquina, equipamento. Mas eu vou pensar numa ficha bem simplesinha para que vocês me acompanhem aqui o máximo possível dentro do cálculo, porque ele está dentro de sistemas de informação, né? A gente não faz esses cálculos na mão, é dificílimo, é quase impossível. Se nós estivéssemos em sala de aula fazendo o meu enunciado do MRP, vocês iam chorar comigo, ia brigar comigo, ia dizer, viu? Por isso que a gente precisa fazer por sistema. Mas se você não entende o cálculo, o sistema não faz milagre, tá? Você precisa entender o cálculo da onde ele vem. Então, eu vou pegar uma ficha técnica simplíssima de um bolinho, né, de um cupcake básico de baunilha e vou dizer lá qual que eu preciso para fazer essa quantidade de cupcakes. Tá lá, ó, a receitinha dá 30 cupcakes médio ou 60 cupcakes mínimo. Então, eu preciso de 4 unidades de ovos, eu preciso de 2 xícaras de açúcar. E aí, você está vendo o preço ao lado, né? O custo, porque a ficha técnica também permite a gente chegar a esse nível de custeios. 100 gramas de manteiga, baunilha, emulsificante, claro que é muito simples aqui, poderia ter mais itens, né? A cerejinha, o creme e assim por diante, mas a gente vai se ater à massinha ali.
Então, a ficha técnica ou árvore do produto, ela contém não apenas as matérias-primas, como eu abordei agora, né? Os materiais que vão entrar em produção, mas também as questões que ali eu não coloquei de mão de obra, de maquinário, né? Ou seja, tudo que eu preciso para trabalhar e transformar isso em um novo material. Então, esses produtos que estão em elaboração, eles podem ser feitos de maneira concomitante com a produção ou antecipadamente, de forma a eles entrarem primeiro em estoque e depois serem abastecidos na produção como um item componente. Então, o meu exemplo inicialmente foi a gaveta do móvel. Essa gaveta, ela pode tanto ser produzida enquanto a cômoda está sendo também fabricada, como eu posso pegar uma linha de produção e produzir um monte de gavetas e deixá-las em estoque. No momento em que o cliente pede cômoda, a gaveta já está pronta, então a gaveta vai ser antecipadamente, né, produzida e depois abastecida como um item semi-acabado dentro da produção. Nas questões de flexibilidade, quando a gente olha para a indústria 4.0, essa é uma forma de tentar antecipar o máximo possível aquilo que não é significativo para a produção, ou seja, não gera seu diferencial competitivo. Eu posso fazer as laterais, eu posso fazer e depois só postergar o acabamento do móvel, a laca, a pintura e assim por diante. Então, essa é uma forma de aumentar a flexibilidade das organizações que estão em modelos flexíveis, né? Trabalham com baixo volume por cada item, trabalham com muitos itens ao mesmo tempo na produção, seguem layouts baseados em job shop, né? Em modelos de processo por lotes, por batelada, se preferir também. Então, esses componentes, eles podem tanto ser produzidos antecipadamente, como podem ser produzidos no momento em que a produção está acontecendo efetivamente do produto acabado principal. É por isso que eu vou usar o móvel como exemplo e não o cupcake, porque o móvel ele tem essa possibilidade da gente ver os componentes acontecendo. Então vamos pensar numa ficha técnica de uma mesa básica. Eu quero que vocês observem aqui nos meus parênteses as quantidades. Olha, então eu vou fazer uma mesa básica. Para fazer uma mesa básica, olha a árvorezinha, o primeiro nível, o que eu preciso? Eu preciso de pernas, eu preciso de 4 pernas. Essa mesa tem 4 pés, né? Eu preciso de um tampo, eu preciso de 2 gavetas. Então, essa minha mesa, ela tem 2 gavetinhas, ela tem um tampo em cima e ela tem 4 perninhas, beleza? Acontece que a perna é um componente. Eu posso, inclusive, fazer um monte de pernas e deixar em estoque se eu quiser, porque para fazer uma perna, eu preciso de uma ponteira e um varão. É aqui que começam as dificuldades para entender o cálculo do MRP. Todas as vezes que vocês olharem para a ficha técnica, vocês estão vendo a necessidade de né, uma peça. Então, veja, para fazer mesa básica, eu preciso de 4 pernas. Para fazer uma perna, eu preciso de uma ponteira e preciso de um varão. Se a demanda dependente da perna pede, né, 4, aqui vão se tornar 4 ponteiras e 4 varão. Então, se eu conseguisse tampar isso aqui, né? Tira tudo isso aqui, ó. Deixa a ficha técnica só de pernas, ok? Eu preciso de uma ponteira e um varão para produzir uma perna. Se a ficha pede, né? Se a produção está pedindo 4 pernas, eu vou para 4 ponteiras e 4 varão. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com a gaveta. Para produzir mesa básica, eu preciso de 2 gavetas. Cada gaveta precisa de um fundo e 4 laterais. Se eu vou produzir 2 gavetas, eu preciso de 2 fundos e 8 laterais, tá ok? Então, eu vou pegar um outro modelinho de mesa básica, sem gavetas. Quanto menos componentes, né? Quanto menos itens eu tiver, talvez você me entenda melhor. E vou produzir uma mesa básica sem gaveta. Olha, a ficha técnica do produto, tá vendo minha mesa aqui, ó? Vocês conseguem visualizar o que eu vou mostrar. Ela tem um suporte, ela tem um tampo e eu uso parafusos. Essas são as laranjinhas, ó. Essa é a parte macro que eu consigo ver. Eu vejo, né, o suporte aqui, o tampo,
E para juntar as duas coisas, o suporte e o tampo, eu uso parafuso, certo? Agora vamos olhar o que é esse suporte, Carla, né? O que é? Suporte é o quê? É o pé, a lateral? Isso. Então eu vou olhar suporte da mesa, todo esse conjuntinho que está abaixo do tampo, ó. Para fazer esse conjuntinho que está abaixo do tampo, eu preciso de parafuso, eu vou juntar peças aqui, certo? Eu preciso de pé, olha o pé aqui aparecendo, inclusive preciso de 4 pés. Eu preciso de uma travessa de 15 milímetros que está cruzando aqui embaixo para manter o suporte em pezinho, né? De 15 milímetros é que está na lateral. Eu preciso de uma travessa lateral ainda de 6 milímetros. Eu preciso de uma travessa transversal, essa que dá suporte lá dentro, que eu não vejo, de 6 milímetros, e preciso de cola. Então, vejam que para fazer o suporte, né, esse conjunto que está aqui embaixo, ó, eu poderia deixar 50 suportes prontos da produção, esperando alguém pedir o tampo, esperando a produção acabada, né, da mesa propriamente dita. Então, isso é uma ficha técnica de um componente, ó. O suporte é um componente que precisa de uma matéria-prima chamada parafuso, que precisa de um outro componente que eu tenho que mandar fazer, que é o pé, que precisa de um outro componente que eu também preciso mandar fazer, que é a travessa, e que precisa de uma matéria-prima, eu compro pronta essa do fornecedor, também precisa de um outro componente que eu preciso mandar fazer, que é a travessa de 6, e precisa de cola, tá? Para fazer o tampão, essa parte aqui de cima, eu preciso de um pranchão, que é matéria-prima, eu compro também pronta, e preciso da mesma cola, né, que já está aparecendo aqui. Juntar esses dois, né, componentes, essas duas peças aqui, eu faço com o parafuso, que também é uma matéria-prima. Observe que a gente está usando parafuso, matéria-prima, para juntar os componentes, mas eu também uso parafuso para fazer o suporte. A mesma coisa acontece com a cola, ó. Eu uso cola no suporte e também uso cola no componente tampo. Então, é isso que dificultaria a gente fazer o cálculo: quanto de cola eu preciso mesmo, quanto de parafuso eu preciso mesmo, porque as demandas dependentes, elas nos obrigam a ver a árvore do produto. Eu preciso olhar a árvore, olha essa árvore agora que eu quero mostrar, da ficha técnica desses componentes que eu citei aqui, ó, pé, travessa e a travessa transversal. Para fazer o pé, eu preciso de cedro, ó, para fazer uma unidade de pé, tá bom? Prestem atenção nisso. Eu preciso de 0,0288 metro cúbico de cedro. Nossa, Carla, tem que usar tantos zeros assim? É, ficha técnica a gente usa no mínimo 4 casas depois da vírgula, podendo chegar a 5 ou 6. É milimétrico o cálculo, né? Ele precisa das suas milimétricas diferenças, porque uma quantidade muito grande de itens a ser produzido pode dar uma diferença enorme depois no abastecimento, nas compras e na entrega à produção. Então, eu preciso disso aqui de cedro, metro cúbico de cedro. Para fazer a travessa, eu preciso dessa quantidade de metro cúbico de angelim, que é uma outra madeira. E também preciso de cedro para fazer a travessa. Vixe, Carla, agora ferrou tudo, né? É por isso que eu quero que vocês exercitem exatamente esse mesmo modelinho que eu coloquei aqui. Eu vou produzir uma mesa básica. Eu vou simplesmente pegar as quantidades que está aqui, ó. Vou somar cedro, vou somar cedro, vou somar cola, vou somar parafuso, parafuso. Para um tá tudo bem, mas espera aí, não é um pé? Oxe, é verdade. E aqui tá pedindo 4 pés. É aí que a lógica da demanda dependente acaba aparecendo. Então, a necessidade de compra, ela depende muito desse cálculo que a gente está falando, que não é só da ficha técnica. Eu preciso saber, quando olho para a necessidade de compras, a programação da produção. Vou produzir quantas mesas, gente? Uma, duas, 10, 50? O que que a produção vai me pedir para produzir? Isso a gente coloca como reserva de programação da produção. Mas além disso, eu posso ter um horizonte mais longo prazo. Eu pretendo vender 100 mesas dentro desses 15 dias. Então, embora eu ainda não tenha tudo isso vendido, é esperado que eu venda, né? Então, quando o Zé está explicando planejamento e programação da produção, ele está dando essa tônica para vocês. Eu vou planejar dizendo, vou produzir 100 mesas dentro de 20 dias.
Agora, eu vou produzir 50 mesas hoje, 10 mesas amanhã, é a programação da produção ou a própria reserva da produção, se vocês quiserem, um plano mestre de produção. Então, uma coisa é planejar, outra coisa é programar e outra coisa é dizer, olha, isso já está em produção, certo? Isso eu preciso olhar para as minhas necessidades de compra. Beleza, tudo bem, entendi. Eu preciso olhar o que eu vou precisar já aquilo que eu penso em atender. Mas não acaba aí, né? Essas são as reservas de produção. Eu preciso ver se eu já tenho estoque. Como é que eu vou sair comprando só porque a produção está pedindo? E se eu já tiver estoque? Então eu vou olhar o saldo disponível para necessidade de compra. Mas e se eu já tiver feito o pedido de compra? Opa, peraí. Então, o meu tracejadinho vermelho aqui, ó, vai ligar as pendências de compra. Isso é o que eu preciso, ou planejado, programado, porque já está em produção. Olho se eu tenho estoque, mas também olho se eu já não comprei. Porque se eu comprei e vai chegar dia tal, eu não vou repetir o pedido, certo? Já vai chegar. Não tem sentido eu ficar pedindo, porque isso pode dar um efeito que chama amplificação da demanda, o efeito chicote. Se vocês tiverem bastante curiosidade, bastante tempo, nessa pandemia, coisa que eu acho que ninguém está tendo. Pesquise um pouco mais sobre o efeito chicote, né? Isso aparece também na disciplina do Zé, isso aparece depois na disciplina da Marcela em logística. É um conceito muito, muito bom. O principal jogo que existe para exemplificar o efeito chicote ou a amplificação da demanda é o jogo da cerveja. A ideia de que um pequeno varejista, né, uma pequena loja que vende cervejas, ela oferta regularmente, ela tem um número de clientes bem regular sobre uma determinada marca de cerveja. Por exemplo, ela vende 4 caixinhas por semana de uma cerveja chamada Love Beer. E aí, do nada, na próxima semana, e aí ele faz pedidos regulares também para o varejista, né, para o atacadista, que também faz pedidos regulares para a fábrica. Uma determinada semana, do nada, a demanda pela cerveja Love Beer subiu, dobrou. Então, os clientes procuraram 8 caixas naquela semana. E o pequeno varejista ali não está entendendo nada, né? Então, o que ele faz no próximo pedido, que acontece de tempos em tempos? Ele faz uma revisão contínua ali, né? Ele revisa o seu estoque, mas os pedidos são periódicos. Toda segunda-feira ele faz o seu pedido. Ele aumenta o pedido, certo? Ele pede agora 8 caixas. Acontece que a produção ela demora 8 semanas para ver o pedido do varejista. Por quê? Cada pedido que vai para o atacadista também não é imediato, ele vai para outra pendência da sua semana seguinte. E só aí também que ele transmite para a fábrica. Então, quando ele começa a aumentar os seus pedidos, ele não recebe os seus materiais, né, o seu estoque imediatamente. Demora 8 semanas para a fábrica perceber que ele precisa de mais cervejas. E no desespero, né, porque ele precisa de cerveja, ele começa a aumentar continuamente os seus pedidos de compra. Isso é um bom exemplo do que é o efeito chicote, porque tão logo a demanda se estabiliza, ele está com um monte de produto em estoque, a fábrica está com um monte de produto em estoque e, por consequência, o varejista, né, o atacadista ali no meio também está com um monte de pedidos em estoque. É por isso que é tão importante entender a análise das necessidades de compra, né, para que a gente não incorra em desesperos. O sistema ele tem como te dar, o método e o sistema tem como te dar todas essas pendências, né, todas essas reservas. Com base nessa decisão, é que a gente efetivamente faz a ordem de compra, faz o pedido para atender a produção. Seria lindo funcionando na prática se as pessoas não amplificassem a demanda constantemente por puro desespero. Paralelo a essas reservas de produção que a gente está olhando para produto acabado, tem aqueles lotes de produção do semi-acabado, né? Aquelas necessidades do semi-elaborado. A gaveta, por exemplo, que eu disse que pode ser produzida à frente, a lateral do móvel que pode ser produzido à frente, o suporte poderia ser produzido à frente. Então vejam que depois daquela ficha técnica, eu vou desmembrar ela numa estrutura clássica, né? Igual eu mostrei antes numa mesa básica com a gaveta. Então, eu tenho lá uma estrutura, né, de ficha técnica para produzir uma mesa básica.
Só voltando aqui, ó, que nada mais é do que esse monte de números e letras, né? E componentes que eu coloquei aqui. Então, agora eu coloco ela naquela representação mais básica, né? E peço para que vocês calculem. Esse é o enunciado, esse é o único exercício que efetivamente eu quero que vocês me entreguem. Eu quero que vocês calculem a necessidade para produzir duas mesas básicas. Então, a ficha técnica tá lá naquele outro slide, e aqui eu estou transformando ela, né, numa representação mais diagramada, mais visual, e eu quero que vocês considerem as demandas que são dependentes. Então, para produzir uma mesa básica, eu preciso de um suporte e preciso de 8 parafusos e preciso de um tampo. Porém, suporte é um componente e eu preciso de 4 pés, né, para fazer o suporte. O cedro é para fazer um pé, então é aí que você vai ter que calcular de trás para frente as suas demandas, de baixo para cima, até chegar na mesa básica. E depois que você fizer esse enunciado, aí sim você pega o cálculo do MRP que eu estou deixando como sugestão complementar para você ver o quanto é complexo. Se você vai achar complexo calcular uma ficha técnica, imagina agora eu dizendo que dia que isso deve ser entregue, incluindo as questões logísticas sobre o tempo de entrega, incluindo os meus trade-offs, as coisas que eu não consigo então conciliar sobre os fornecedores. Tem fornecedor que uma vez que eu fiz o pedido, ele não deixa eu alterar. Tem fornecedor que só aceita lotes mínimos e múltiplos, não é uma questão de eu pedir um, dois, ele só aceita de 10 e a partir do 10 ele até aceita 11, 12, 13. Então, todas essas condições, todas essas restrições que vocês poderão observar está no enunciado do cálculo do MRP, que eu não estou pedindo para resolver, mas que se vocês tiverem bastante tempo, curiosidade, interesse, se debrucem um pouco nele, pelo menos para fazer análise, já que eu já liberei em sequência a resolução desse cálculo MRP. E por hora é isso, né? Trabalhar sistemas de informação quando a gente olha para o ERP, principalmente nas questões produtivas, elas avançam para o MRP. Então, não é a intenção da disciplina que vocês saiam daqui já com todo o conhecimento logístico e nem de produção, mas como sempre reforço, e no início da disciplina isso é uma tônica que eu faço questão de apontar. Sistema é complexo, porque a gente está trabalhando com todos os processos, sistemas de informação, está trabalhando com todos os processos de organização. Então, entender como isso funciona dentro de um sistema, o cálculo do MRP dentro do sistema, precisa dar esse passinho antes de aprender a calcular na mão, precisa entender o que é que está lá, tá? E por hoje é isso aí. Se tiver mais alguma coisa, mais dúvidas, já me coloco à disposição. Um abraço, até mais, só fechando aí com o processinho completo, né, nas necessidades de compra.